Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Entre Faces, aqui pela TV Litoral em Pauta e também pelo portal Litoral em Pauta. Estamos gravando diretamente aqui do Prosa e Poesia, como você já sabe, com o apoio da Autoescola Objetivo, uma autoescola que está preparadíssima para te atender em todos os sentidos e para você que precisa da sua CNH, incluindo o PCD, é na Autoescola Objetivo que você encontra a melhor opção. Então não perca essa oportunidade de procurar a Turma da Milene e fazer um bom negócio, tirar a sua CNH com certeza, com muita categoria. Aí você vai dizer para mim o quanto é boa a autoescola. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sou no mínimo suspeito para comentar, porque é algo que eu admiro, que eu adoro. Estamos falando de arte, cultura, entre outras coisas. E o nosso convidado, olha bem como é que são as coisas, né? Como é que as coisas chegam para a gente de alguma forma. Entre idas e vindas, a gente descobre muitas coisas e você vai descobrir comigo. Mas veja bem, ele é músico, é pesquisador, é mestre, ele é mestre em estudo cultural ou algo do gênero, e ele vai me corrigir tudo aquilo que eu estiver falando de errado aqui. Ele está na USP, isso tudo é formação dele da USP, ele é doutorando em filosofia pela Unifesp, são 15 anos no meio musical, portanto não estamos falando de alguém que está começando agora. Ele acaba de lançar um livro que conecta arte, política e muita modernidade. Você vai entender tudo isso no nosso assunto daqui. Eu já vou mostrar já para vocês esse livro aqui, que é o Banda Larga Cordel. Banda Larga Cordel. Eu estou falando de Gabriel Marotti. Gabriel, seja muito bem-vindo. Valeu, Obrigado, viu? obrigado. Que felicidade tê-lo aqui conosco, garoto. Uma alegria minha, obrigado Que bom demais. demais por esse Você sabe papo. que você é o primeiro convidado na área cultural, área artística que nós estamos conversando. Olha só que honra. Que bom, né? Uma Eu fico honra. muito feliz. O Gabriel, que é daqui, mas ele vai contar muito mais pra gente aqui a respeito de toda a sua trajetória, é exatamente isso. Antes de nós entrarmos em todo esse universo que nós estamos falando, Gabriel, eu gostaria que você, por favor, contasse aí para os nossos telespectadores a sua trajetória. O Gabriel, desde quando, por que chegou em tudo isso, enfim, fique à vontade, apresente-nos, por favor. Legal, gente, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. É bem interessante porque eu sou crescido aqui em Caraguá, então é uma alegria enorme estar aqui no programa e hoje também que é o lançamento, hoje no dia que a gente está gravando, né? Isso. O lançamento aqui em Caraguá do meu livro, então é uma alegria retornar à cidade que eu cresci, né? Porque eu nasci em São Bernardo do Campo, mas eu vim para cá, eu tinha uns 3 anos de idade, então eu cresci aqui, minha família está aqui até hoje, né? Aí eu voltei para o ABC em 2010, né? Eu já tinha uns 20 anos e tinha bem mais cabelos e mas enfim, aí eu saí daqui, eu já tocava, né? Tocava por aqui, mas fui atrás desse sonho musical mesmo, né? Fui atrás de formação e tudo e fui tocar por lá. Mas nesse percurso também acabou que entrou uma outra paixão que eu fui, né? Nessa que eu fui estudando, eu comecei a me apaixonar por outras disciplinas, né? Dentro dentro das ciências humanas e tudo. E aí no mestrado eu tive a oportunidade de juntar tudo isso, né? Que é juntar música com estudos culturais, com política. E foi interessante que o Gil me ajudou muito nisso, né? Porque ele já concentra por excelência todas essas camadas, né? Então, através do Gil, eu tive ali me reafirmei nesse espaço multifacetado, digamos assim, né? Unindo ali arte, política, estudo de cultura, filosofia, né? Análise de canção, a gente tem esse teor filosófico que eu tento de alguma forma trazer também. E aí é isso, aí fui chegando nesse caminho também da pesquisa que começou a me interessar bastante. E segui aí hoje um doutorado também em filosofia, mas que tem a ver sempre com música também. Sensacional, sensacional. Eu acho que aqui o que não nos falta é o assunto, né? A gente vai falar de muitas coisas. E veja só, estamos falando de assuntos muito em voga, né? Quando a gente fala de arte e cultura, sempre estará, mas estamos falando também disso ligado à política, que é algo também muito recente, né? Muito presente nos dias de hoje. Estamos falando de inteligências artificiais, entre outras coisas e mais, blá, 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 blá. Mas vamos falar então do livro Banda Larga Cordel, que é exatamente o livro que, como o Gabriel comentou, hoje nós estamos gravando aqui um pouco antes do lançamento do livro, e depois vocês vão ter mais informações a respeito disso. Mas conta pra gente, primeiro que onde eu entendi foi isso, foi na faculdade,
você trilhou por um caminho, foi a sua monografia, e aí a partir de então você decidiu que aquilo poderia se tornar sim um livro que venha a ser, porque não um best-seller, entre outras coisas, mas conta pra gente, e principalmente essa ligação com o Gil, o motivo exatamente. Legal. Na verdade, eu tinha feito uma pós-graduação na área da educação, e aí eu tinha que fazer aquele TCC, né? Aquela monografia. E aí eu queria um tema que fosse... Porque tinha aquela coisa toda de tecnologias aplicadas à educação, coisas assim, né? Então eu queria pegar algum tema que fosse contemporâneo, que fosse atual, mas juntar com música, né? Isso. Trazer pra minha área. Porque assim, eu não sou o cara das tecnologias, tá? Isso é muito, muito curioso. Pelo menos até então nunca fui muito tão ligado assim. Mas eu queria achar um tema que fosse interessante e falei, mesmo eu não sendo tão próximo das tecnologias, vai ser justamente um meio de eu me aproximar um pouco mais, né? De eu fazer uma pesquisa sobre isso, né? E aí na época eu fiz uma pesquisa sobre música popular e tecnologias, né? Aí acabou que no final daquele estudo, quando acabou, ficou aquela sensação, poxa, mas tava tão legal, né? Porque acabou, né? Porque acabou. Aí eu falei, nossa, isso aqui podia virar um mestrado, né? Aí eu comecei a pensar nessa questão de um futuro mestrado e comecei a mexer em tudo umas isso. ideias. Mas deixa eu te fazer uma coisa, vou te interromper rapidinho aqui, sabe por quê? Eu vou te fazer um convite para nós saborearmos o café aqui do Prosa e Poesia. Pode ser? Obrigado, Yasmin. A Yasmin trazendo pra gente o nosso café. Esse café charmosíssimo. Obrigado, querida. Muito obrigado, Yasmin. Então, olha só, essa apresentação fantástica. Eu gosto demais desse lugar, Gabriel. Sou muito suspeito para dizer. Assim como eu sou suspeito para falar de arte, cultura, como eu disse no início, percebe-se a minha empolgação hoje, sem dúvida nenhuma. Eu falo com muito carinho do Prosa e Poesia, principalmente por conta do ambiente, né? Um local muito legal, arborizado, você tem livros à sua disposição, estamos falando de cultura, de arte presente aqui o tempo todo, você pode vir para cá e saborear mesmo tudo isso. Além do café, que é a porta de entrada, você tem guloseimas fantásticas aqui, num ambiente muito favorável. Então aqui respira-se arte, cultura, bom gosto e uma apresentação incrível, todo esse charme, enfim. É verdade ou não é, Gabriel? Nossa, incrível. E queria que você estivesse sentindo o cheiro que tá aqui, né? O Gabriel não é o primeiro que comenta sobre isso e é fato. O aroma é uma coisa perfeita, né? O café, ele tem... Há quem diga que o aroma do café ele é melhor do que o sabor. Eu não sei, eu gosto dos dois, né? Eu também. E aqui com certeza você tem tudo isso. Mas essa é a apresentação, então venha você também conhecer o Café Prosa e Poesia, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gabriel, nós vamos continuar nossa conversa. Desculpe por ter te interrompido, já estamos retomando e vamos tomando nosso café juntos. Então, maravilha. Tá, vamos lá. Sigo de onde eu parei? E segue de onde você parou. Vamos Tá bom. Você lembra, Diana? Porque eu já esqueci. Lembro. Então vamos lá. Retomei o fio. Acabou que quando eu pensei em fazer o mestrado, eu comecei a reparar também que tinha algumas músicas que citavam as tecnologias. Eu falei, nossa, eu podia falar então de outra forma, né? Pegar as próprias canções, né? E analisar essas canções. E aí eu comecei a levantar um repertório de compositores que falavam de alguma coisa na canção relacionada às tecnologias. Aí veio Paulinho da Viola, Pitty, Titãs, coisas gerais, diversas, assim, né? Samba, do rock, muitas coisas. E aí entrava Gilberto Gil, aí entrava não sei o que, entrava Gilberto Gil. Aí eu comecei a ver que tinha uma recorrência do Gilberto Gil nesse repertório, né? Aí tinha, né, pela internet, a gente tava comentando, uma música muito que eu quero comentar sobre ela depois. Aí vi Cérebro Eletrônico, Parabólica Maná, essas talvez sejam as mais conhecidas. Mas depois comecei a levantar outras e falei, nossa, curioso, eu não vi isso em nenhum outro artista, né? Uma recorrência tão grande a esse tema, né? Porque tem uma coisa muito interessante, né? Se a gente for pensar o que inspira um compositor a compor, é muito difícil a gente pensar que as tecnologias estariam nesse lugar. É difícil pensar um compositor acordando e falar, nossa, que vontade de falar sobre a internet hoje, né? É justo dizer, porque as inspirações não são essas. Exatamente. Né? Normalmente o artista, o compositor, eu falo isso com uma certa segurança, até porque eu componho também, e sei exatamente o que você está falando. Normalmente, nós que estamos ligados à arte, à cultura, é de fato muito difícil. Aliás, existe uma resistência em relação à tecnologia. E você vai dizer sobre isso. Exato. E isso é muito curioso, porque um compositor ter a capacidade de dar um tratamento poético a uma questão tecnológica é uma coisa que chama atenção, né? Você fala, como assim?
né? Porque é isso, se a gente for pegar o núcleo de temas que os compositores costumam abordar, geralmente eu acho que o amor vai ser um dos mais centrais, né? É isso aí. E além de amor, também questões sobre a vida, sobre a existência, sentido da existência, questões do cotidiano, por que não um café que tem um cheiro maravilhoso e pode, né, inspirar algo nesse sentido, mas tecnologias, né, para alguém se interessar tanto, então isso é uma coisa muito peculiar e dar um tratamento poético, assim, é uma coisa muito, isso chamou muito a atenção e eu comecei a ver que tinha uma. E no mestrado a gente precisa ter um recorte, né, bem delimitado, porque o mestrado não é uma pesquisa muito longa, né, igual o doutorado. Então você não tem tanto tempo para uma pesquisa tão abrangente. Então você precisa ter um recorte bem delimitado do que você quer pesquisar. Então eu falei, nossa, então em vez de pesquisar tecnologia como um todo, várias coisas, eu vou pegar as canções do Gilberto Gil que ele trata disso. E aí, só no livro eu analiso 13 ou 14 músicas desse repertório, né, especificamente que ele. E olha só que interessante, quando você fala de 13 ou 14 músicas, eu particularmente, apesar de ser um admirador da obra do Gil, nunca me dei conta que pudesse ter esse número de Exatamente. músicas voltadas para esse tema. Exatamente. E aí você tem, né, tanto essas canções das mais conhecidas desse repertório, como pela internet, né, talvez sejam uma das mais conhecidas, mas você tem tantas outras que não teve tanta circulação, mas que é importante para a gente pensar que o compositor se interessou por isso e não é qualquer compositor, é o Gilberto Gil, um cara que também foi ministro da Cultura e não só, né, porque ele teve mais participação na política também. O Gil ele já foi vereador lá em Salvador, Sim, verdade. foi secretário de Cultura lá. Ele, inclusive, tentou uma candidatura a prefeito na época, mas o partido não comprou muita ideia. E aí que ele foi para vereador, foi o vereador mais votado na época lá, né? E ali naquela época ele já tinha interesses, né? Inclusive, uma curiosidade sobre o Gil, quando a gente pensa em tecnologias, em vários tipos desde um liquidificador, um trem, né? Um metrô, um carro, qualquer coisa assim, rádio. Se a gente pensar em inteligência artificial, provavelmente na linha do tempo a gente vai colocar ela agora, né? Porque a gente está se relacionando com ela agora, né? O usuário comum está se relacionando com inteligência artificial hoje, né? Na obra do Gil, a discussão tecnológica começa com inteligência artificial lá nos anos 60, né? Então é muito doido, porque para você chegar no tema de tecnologias no Gil, você não avança na obra dele, você retrocede, você vai lá para o final dos anos 60, que são as primeiras composições que ele fez sobre tecnologia, Que né? Então é um cara loucura! uma curiosidade muito doida, né? Ou seja, é justo dizer que, de fato, é um artista à frente do seu tempo, e muito à frente Né? do seu tempo, né? Sim, e aí é bem interessante porque aí muito me interessa nessa pesquisa o fato de que quando ele vai para o Ministério da Cultura, as tecnologias também têm uma ênfase na gestão dele. Ele se Ali, preocupou. cronologicamente, exatamente no mesmo momento, é verdade Ele se mesmo. preocupou muito com essa questão e levar. Ele tinha esse projeto que existe até hoje, mas hoje já foi bem. Não é um projeto tão central, né? Mas os pontos de cultura foram projetos muito importantes para a cultura brasileira, assim como todo, na questão política, porque o Estado tinha uma certa arrogância de tratar a cultura como aquilo que, assim, bom, vocês, pobrezinhos, vocês não fazem cultura, então eu dou uma verba e vocês vão fazer cultura, tá bom? E aí, o ponto de cultura é ao contrário. Eles falam assim, nós reconhecemos que vocês são os produtores de cultura. Então, eles reconhecem lugares que já existem, que já, então, uma roda de capoeira que tenha 20 anos em tal lugar, uma comunidade que faz um trabalho de cultura popular de maracatu, no Recife, de alguma coisa que tem um trabalho, benzedeira, parteira, sabe? Coisas que são muito comuns à cultura brasileira. Então, ele transforma aquilo no ponto de cultura, reconhecido pela instituição, pelo Estado, e aí eles recebem, aí na verba que eles recebiam já vinha um kit multimídia, então para eles fazerem um estúdio, ter acesso à internet, ter sistema de gravação, câmera para gravar, porque a ideia era todos esses pontos de cultura se conectarem, então eles trocarem informações, mandar um vídeo um para o outro, olha o trabalho que a gente faz aqui, olha vocês, se conectar nessa rede, isso tudo tem a ver com a música pela internet que ele fez lá em 96. Né? Então, olha como Rapaz. que é interessante pensar como a canção para ele foi esse laboratório, né, de Não, trabalhar essa subjetividade. e o quanto promoveu aí de possibilidades a justamente esses pontos de cultura, esses polos Exato, culturais que existem aos montes Brasil exato. afora. Em cada um dos municípios tem muitos lugares que tem muito isso.
Infelizmente, alguns mal utilizados, né, Gabriel? Sim. Diga-se de passagem, a gente sabe que tem muito mal utilizados. Mas existem aqueles que necessitam de um apoio e que também não têm olhos para eles, Sim, né? total. Se nós formos citar Projeto Guri, Sim, Projeto Guri é excelente, exatamente. especificamente da música. Dentro da favela do Paraisópolis, lá em São Paulo, existe uma grande ação cultural, como em outros polos. Salvo engano, na Rocinha tem. Exato, você tem, se for para falar de São Paulo, e esses trabalhos, você bem citou, né, o Guri, por exemplo, eles têm um papel muito importante, porque se você for pensar, e não que isso seja um problema, é muito interessante você ter a diversidade religiosa, por exemplo, e você tem as igrejas evangélicas, que são um grande ponto de formação musical, por exemplo. Verdade. E quanto aí, tudo bem, que legal. Eu aprendi a tocar na igreja, eu vim disso também, né? Mas cadê o Estado nisso também? Cadê o Estado para ter o seu lugar? Então o Projeto Guri ocupa um espaço importante de formar a molecada, de ter um acesso, né? Mas é um projeto que sempre enfrenta dificuldades também, né? Sempre troca a gestão, não, já muito. quer diminuir, e as orquestras de São Paulo têm orquestras fantásticas e tal, mas sempre querem cortar orçamento, demitir, sempre uma dificuldade. Isso é que eu digo, às vezes o problema está justamente nesse particular, quando na mudança de determinadas gestões, né, essa sai, entra a outra, a não continuidade. Não continuidade, Então, exatamente. isso é muito nocivo, porque às vezes você tem um grupo que está vindo numa crescente e quando há a mudança e o corte de verba, por exemplo, você joga pela janela todo um trabalho muito bem feito até então. Exato. E perde-se tantos talentos no meio do caminho. Exato, porque imagina, você lidar com talento, com criação, você não pode lidar com prazo, né? Então, você tem um prazo de talento, um prazo de criação por 4 anos, porque depois você não sabe o que vai acontecer. Não, você tem que ter um prazo de uma vida para você sempre estar, né, produzindo, fazendo, né? Até porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu poder de absorção. Exato, né? então a gente, né, precisava que esse projeto tivesse uma continuidade, né? E sempre tem que aumentar o orçamento, né? E não cortar, não diminuir, porque como a gente estava discutindo, a verba que vai para a cultura, ela volta, tem até uma proporção, não lembro, mas era, se eu não me engano, de 3-1, ou seja, cada R$1 investido em cultura volta 3 para o próprio Estado, né? Então, não é um gasto, cultura não é gasto. Até bom você falar a respeito disso, e eu respeito todas as opiniões aqui, a gente realmente tem todo esse cuidado de respeitar as opiniões. Porém, não podemos ser hipócritas e deixar de falar aquilo que nós consideramos que de fato exista. Quando se fala, por exemplo, da Lei Rouanet, que eu acredito que é exatamente o que você esteja dizendo, a imagem errada que se tem a respeito da Lei Rouanet. Exato. O quanto se utiliza isso como plataforma política, como até mesmo ataque, né, ao adversário e tal, quando se diz da Lei Rouanet, como se fosse algo que saísse do bolso dos cofres públicos, como se saísse dos cofres públicos. E do próprio cidadão, como se Ou saísse. do próprio cidadão, né? Então, eu costumo dizer, Gabriel, o seguinte, todo mundo fala assim, não, mas, e a Lei Rouanet? Não, a Lei Rouanet é o seguinte, então vamos mais uma vez falar aqui, e o Gabriel vai corroborar nesse sentido. A Lei Rouanet não sai dos cofres públicos. O Estado, a única coisa que o Estado faz é validar o seu projeto. Ele valida o seu projeto mediante uma série de imposições. Diga-se de passagem, não é uma coisa de, olha aqui meu projeto está validado. Não. Nossa, é muito difícil conseguir. Tem toda uma análise. Aliás, existem pessoas especializadas em montar o projeto, tamanha dificuldade. Feito isso, aprovado pelo governo e validado, você que apresentou o projeto só tem uma coisa em benefício: o direito de ir atrás dessa verba, pegando um percentual daquilo que o empresário paga de imposto de renda. Então é isso, não sai do bolso de ninguém. Mas então, se o cara tira do imposto de renda, ele não está devolvendo para o Estado. Mas como o Gabriel acabou de dizer, a cada R$1 que ele investe na Lei Rouanet, ele devolve 3 para o Estado, porque existe essa compensação. Sem contar geração de emprego. Geração de emprego, sim. O benefício de todos crescerem. Aí vem a segunda discussão, Gabriel. Mas por que Ivete Sangalo tem, por que A, B ou C do mainstream tem e o pequeno não tem? Ok, essa é uma discussão que a gente pode até chegar num outro patamar, de ter mais liberdade para essa galera. Mas só uma coisa que eu peço a vocês. Quando forem falar de Lei Rouanet, por favor, pesquisem antes e depois falem. Para não ficar essa coisa só de debate ou embate político. Sim, como eu estava comentando, a crítica é importante, né? Eu acho que a crítica tem que ser feita e eu acho que é importante pensar isso para
ajustar a crítica, né? Para onde ela tem que ir mesmo, porque ficar batendo, esse artista é Lei Rouanet. Será que é? Primeiro que a gente, né? Às vezes o cara tá fazendo dinheiro com o dinheiro do empresário dele, com outra coisa, e às vezes nem é pela Lei Rouanet e a pessoa tá falando, né? Não, Mas pegando carona no que você está dizendo, recentemente a gente tem aí um exemplo clássico, que é o filme da Fernanda Torres. sim. Né? Ainda estou aqui. Que todo mundo jura de pé junto que aquilo é lei. Gente, Lei Rouanet não existe para essa finalidade. Exato. Então não tem um centavo de Lei Rouanet naquele filme. Se eu não me engano, ela não pega pro cinema, né? Não, para cinema não tem. Tem editais específicos É. e que acho que nem foi necessário porque o Salles. diretor, o Salles, é um dos caras mais ricos do Brasil, ele fez com, né? Enfim. Mas exatamente, mas é importante falar justamente para as pessoas que criticam tanto, para que vocês, na verdade, ajustem a crítica, mas que façam mesmo. A crítica é importante. Por exemplo, a gente precisa questionar por que sempre os artistas muito grandes que conseguem, por que a gente não tem uma lei que funcione também para artistas mais regionais, locais, de cidades menores, né? Então você tem uma série de questões nesse sentido. Eu acho que ela poderia melhorar no sentido de eu particularmente prefiro a participação do Estado e não da empresa, porque eu acho que tem uma coisa ruim nisso, que é, por exemplo, sei lá, uma empresa grande, a Shell, ela vai, já por natureza, como ela vai apoiar um projeto, e o nome dela vai para aquele projeto, ela quer um projeto que já tem renome. E aí essas empresas acabam fazendo esse papel de sempre reforçar os projetos grandes. Então eles vão querer colocar dinheiro na Ivete, no Gustavo Lima, que nem sempre são os que mais precisam, né? Então, aí tem essa muito questão... mais por uma ação de marketing, né? E associar seu nome ao que já é sucesso, Exato. do que propriamente dar o apoio. Exato. Entendo perfeitamente. Então, enfim, tem essas questões que precisariam ser ajustadas, assim. Mas o problema não são as leis de incentivo, o problema, na verdade, são as faltas de incentivos. Eu diria isso para a cultura, porque colocar dinheiro na cultura não é gasto, é investimento em muitas camadas, assim. Tanto se a gente for para uma dimensão mais humana da coisa, e social, né? Você está investindo no bem-estar social, cultural e na questão intelectual, espiritual da sociedade. Mas para quem gosta de ficar na discussão sobre dinheiro, também é um investimento muito poderoso também na questão material, né, de dinheiro. Sem dúvida nenhuma. E é fato isso, né? Então a gente percebe que existe um olhar muito desinformado. Exatamente, seria essa a palavra, desinformado. Concordo com o Gabriel quando você diz, vamos criticar sim, porque isso faz crescer, mas com consistência, com consciência e sabendo do que se está falando. E não simplesmente utilizar isso como plataforma para discussão política, né? Que, inclusive, como eu falei, né? A gente sempre trabalhar com a informação. E aí é uma questão muito complicada hoje, né? Com essa coisa toda de fake news e tudo. Acho que tem a ver de alguma forma com o tema do livro, né? Que é pensar essa questão das tecnologias. Isso é muito interessante como esse tema, não exatamente de fake news, mas esse tema das comunicações, internet, atravessa a obra do Gil, porque tem um capítulo aqui que eu falo sobre a questão da internet mesmo, que eu pego 3 canções dele, que a primeira é pela internet, que inclusive pela internet tem uma curiosidade muito interessante, que ela foi a primeira música lançada ao vivo via internet no Brasil, né? Então, foi um ano mais ou menos depois, o uso comercial da internet no Brasil começou em 94 para 95. Né? Até antes disso não tinha um uso comercial, né? Logo depois disso, o Gil, poucas pessoas tinham acesso ainda, né? Em 96, o Gil ele lança essa música ao vivo, né? Ele tem todo um trabalho que eles fizeram com parceria da Embratel, IBMEC, empresas, jornalistas, imprensa, né? Vários grupos, né? Porque imagina para aquela época, né, que tipo de as interfaces para você conectar naqueles computadores e tudo mais, era uma engenharia muito doida, né? A logística de tudo isso era muito complicada, né? Então ele foi pioneiro nisso, ele foi o primeiro artista a se estabelecer na internet. Naquele ano ele já lançou o site dele, então ele foi um dos primeiros artistas aqui a se estabelecer na rede, né? E aí no ano seguinte essa música entra no álbum Quanta dele, né, em 97. Então você tem aí uma fase mais otimista dele, do cara que quer fazer, que ele vai ocupar esse espaço e tudo mais.
E aí você tem, em 2008, ele lança esse álbum chamado Banda Larga Cordel, que é o nome de uma música também. E aqui me interessa muito isso porque esse álbum ele foi feito enquanto ele era ministro. E ele lança esse álbum quando ele sai do ministério. Então aqui você tem um encontro onde sincroniza o trabalho artístico e o trabalho político dele, né? Então, porque ele produziu isso enquanto ele estava como ministro. Então me interessou muito. E ali eu já, naquele álbum, ouvindo aquele álbum, eu já vi que ele estava trazendo, já tinha um lance contrário, porque se ele levou muita coisa para a política do artista Gil, agora você já via ele tematizando coisas que ele trouxe da experiência no ministério. Então você tem essa circulação da experiência dele, né, nesse álbum que muito me interessava. E aí nessa música, Banda Larga Cordel, ele continua ali falando de que é um espaço importante para se ocupar, mas começa já mas a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa democratizar, mas a gente precisa expandir isso, a gente precisa... Então já tinha uma coisa do ministro ali. E aí você tem em 2018, que ele faz o Pela Internet 2, ele faz uma atualização da Pela Internet. E aí ela já vem mais melancólica, ela já vem mais de uma experiência mais frustrada das redes, né? E aí a rede, para ele, deixa de ser uma cadeia de possibilidades e passa a ser a rede de pesca que pega a gente e deixa a gente preso, né? Então tem uma transformação semântica do termo, né? E do significado de rede nisso. Então é muito interessante, porque aí você vê todo um trabalho crítico também, né? Que passa por dentro das Sim. canções. E veja a importância e a qualidade, né, de uma cabeça pensante como é do Gilberto Gil, sem dúvida nenhuma. E mais uma vez eu quero te parabenizar por escolher algo assim, que não foi nem inclusive uma escolha inicial, mas sim através do fruto da pesquisa, né, que você conseguiu chegar. E olha, eu fico realmente... Assim, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou muito a favor de artistas que estejam à frente dos cargos do governo. Ministros, secretários, que tenham experiência artística, mas, gente, que sejam artistas de verdade. Que conheçam o que é a arte e o que é a cultura de verdade. E não simplesmente alguns bonecos, fantoches e algumas coisas que se coloca lá simplesmente por ter. Então, é coisa assim. Complicado. Agora, nós estamos falando justamente disso, e você chegou no ponto que eu ia tocar também. Hoje tem uma discussão ainda mais ferrenha no que diz respeito à arte e cultura, ligado justamente às inteligências, à inteligência artificial, por exemplo. Uhum. Há quem defenda, há quem critique e há quem fique ali meio lá, meio cá. Na sua opinião, onde que está o benefício da inteligência artificial na atualidade em relação à arte e cultura e onde que está o malefício? Certo, essa discussão é bem interessante e provavelmente a minha resposta aqui ela vai ser provisória, porque de repente se você me perguntar isso há 2, 3 anos, a resposta pode ser outra. Se isso acontece com o Gil, então eu não tenho problema nenhum. Quem somos nós, né, para achar que a gente é dono de uma verdade fixada assim sobre isso, né? Mas eu acho que primeiro eu lembro de uma coisa. Tem um cientista brasileiro muito legal. Eu sempre tenho dificuldade de lembrar o nome dele, mas o sobrenome é Nicoleles, não sei se você já viu esse cara. Lembra na Copa de 2014 que o chute inicial foi de um robô? A Copa que foi no Brasil. Era um projeto que trabalhava por esse cientista. É um cientista muito interessante, ele traz debates muito, muito legais. E ele faz essa brincadeira, ele diz que a inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial, né? Porque ela é um fruto humano, né? E também tem várias questões, várias limitações também do seu funcionamento. Apesar, né, da amplitude que ela tem em questões de dado e da rapidez, né, que é uma coisa muito doida. Você pedir coisas no chat GPT e ver a velocidade que aquilo te traz coisas, né? Quase que instantâneo. Isso é muito doido. Mas ele faz essa brincadeira com um termo que eu acho bem interessante. E o próprio Gil, acho que ali na pandemia, depois que ele tinha lançado essa Pela Internet 2, aquele álbum que se chama Ok, 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 ele foi entrevistado no Roda Viva, e aí o Marcelo Boscoli, que é filho da Elis, né? Sim. Ele faz uma pergunta justamente sobre isso pro Gil, né? Do que ele pensa sobre os limites da arte em relação a isso. E ele dá uma resposta que, por enquanto, é a minha também, né? Que os limites, eles são os humanos mesmo, né? E tem a ver com a música Cérebro Eletrônico do Gil, que ele fez lá em 60 e... Ele lançou no álbum de 69, né? Que ele fala que o cérebro eletrônico
faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo, mas ele é, enfim, e aí uma série de questões, e que aí ele fala, mas só eu posso pensar com os meus botões, só eu posso. Então é essa ideia de que, ok, a máquina faz, mas quem aperta o botão final ou inicial daquilo sou eu, somos nós, e tem que ser assim. Eu acho que a questão Sim, é essa, tem que continuar sendo assim. Essa máquina estando sempre, né, essa interlocução e a decisão final humana, né, eu acho que é um importante. Eu oscilo na minha questão com isso, assim, porque eu não sou um retrógrado, então eu não vou falar que, ai, nossa, a gente não devia estar avançando tecnologicamente, né? Mas eu sou muito preocupado com o que se faz com esses avanços. E aí eu vou aproveitando sempre para citar o Gil, para tentar, né, sempre fazer lógico, com certeza. esse debate. Tem uma das canções do Gil que é Queremos Saber, que inclusive ela chegou a sair um pouco do campo do Gil, porque ela foi regravada pela Cássia Eller e pelo Erasmo Carlos também. E é muito interessante porque ela já tem um clima mais... Se você ouvir o Gil cantando, se ele cantasse ela sem a letra, você ia achar que era uma canção de amor, de alguma coisa assim, porque ela é toda mais passada, ela tem uma melodia muito interessante, assim, mas ele tá falando sobre raio laser, sobre tecnologias. E aí a música é justamente sobre isso. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções, se esse raio laser que estão inventando, ele vai chegar mais barato na gente, vai ser útil pra gente, sei lá, para ir pro SUS, pra gente usar para tratar um câncer, alguma coisa assim, ou é uma coisa que vai ficar restrita para os poderosos fazer manipulação de eleição, de mercado, né? Essas coisas de criptomoeda, por exemplo, né? Então a minha questão é essa, né? Ter algo muito bem elaborado, como uma inteligência artificial, esses chats e tudo mais, é bom ou ruim? Depende de como que vai se dar esse uso, né? E isso está disponível para a gente de que modo, né? Isso chega para a gente de que modo? E como que a gente vai criar um debate e vai impor limites sobre quem tem poder sobre essas ferramentas, né? Porque eles não podem ter toda a liberdade. A liberdade a gente sabe que tem que... Não é questão de cercear a liberdade, mas a gente tem que... Senão não existe ética, não existe, né? Não existe campo da ética. Então a Eu, gente tem que ter certos... eu até diria exatamente isso. A liberdade há que se ter, sim, porém, mais do que liberdade, tem que ter bom senso, né? Então, ok. E a liberdade de um termina quando começa do próximo. Né? Então, isso é importante que a gente tenha em mente também. E aí dentro dessa questão, eu vou te falar isso também, até pela própria experiência, comentando aqui como músico também, como compositor, como alguém que utiliza, que faz uso de tudo isso, né? No caso da inteligência artificial. Exatamente o que você falou. Às vezes a gente rechaça tanto, não quer. Eu me lembro disso, vou citar aqui, quando houve a mudança dos LPs para os CDs. Foi um drama. Para nós que éramos amantes dos LPs, dos discos, das capas e tudo mais, foi um drama quando passou para o CD. Há aqueles que defendem veementemente que o som do LP é muito mais fiel do que o som do CD por conta da masterização e remasterização e tudo mais. Porém, passou e todo mundo passou a consumir o CD. Hoje nem mídias existem mais. Nós estamos falando dos streamings, estamos falando aí do que está à disposição. A inteligência artificial é como você comentou. Ela é muito útil se nós fizermos bom uso dela. Como em tudo. Como em tudo. Tudo que vem, até um remédio. Ele é eficiente desde que você use com cautela. Se você ultrapassa o limite da cautela, ele passa a ser prejudicial. Nocivo. Então, a inteligência artificial, as tecnologias, elas estão ali para nos ajudar. Quando você fala dessa melancolia do Gil na segunda leitura pela internet, eu quero crer e acredito nisso, que é muito mais um mau uso da tecnologia crescente do que propriamente a existência dela. Né? Exato, eu também acho. Eu também acho, até porque, falando dele mesmo, depois que ele lança esse álbum, tem um vídeo dele no YouTube com a Bela Gil. É um vídeo que ela fez, eles sentados no sofá, foi durante a pandemia. E eles conversando sobre tecnologias. E mesmo depois de ter lançado essa, que tem esse clima melancólico, eles falam de tecnologias e ele ainda fala de uma forma muito otimista. Então ele continua sendo alguém muito ligado a isso e ele gosta muito mesmo.
Então eu concordo com você. Eu acho que esse clima melancólico nessa música tem muito a ver de como tem sido uma certa experiência disso, da gente pensar essa sociedade também ansiosa, depressiva, cansada, burnout, né? Essas coisas Sim, todas, tudo isso né? que a gente. Que são doenças do mundo moderno, Exato. são problemas do mundo moderno que está atingindo muita gente. Exato. Né? E de alguma forma as redes têm uma coisa nisso, ou seja, e é um momento da gente refletir como que está sendo esse uso, né? Como que a gente está. Eu falo por mim, assim, eu tenho um uso no Instagram que me atrapalha, ainda bem que eu nunca baixei o TikTok, eu parei de usar o Facebook e tal, porque já sei que eu uso muito Instagram e uma só basta pra mim, porque eu não quero ficar, né? Mas tem horas que eu me percebo, assim, que eu tava estudando, escrevendo, e quando eu vou ver, eu tô assim, ó, no feed, assim, ó, passando e não vendo nada, tá? Não é nem que eu, nossa, tô vendo uma coisa interessante, não, só passando, assim, ó, sem ver nada. E eu falo, nossa, isso aqui é muito ruim, né? É o vício de um passar, vício. né? E aí eu vou te dizer uma coisa, eu já me peguei fazendo isso e ultimamente eu tenho me policiado muito. Uhum. Eu penso em algo assim, preciso pesquisar algo na internet ou no Instagram que seja, contato de alguém. Inevitavelmente, você entra e você vai ver diversas coisas antes de fazer essa pesquisa que você entrou para fazer. É um negócio que te pega de uma forma que às vezes você até esquece de fazer aquilo que você ia fazer. Comigo acontece Sim. diversas vezes. Sim. Eu abro o celular na intenção de fazer uma pesquisa, de pegar um telefone, de mandar uma mensagem, mas quando abre numa das redes sociais, no caso aí você está citando o Instagram, você começa a Exato, ser preso naquilo. Exato. É muito complicado. E essa letra de Pela Internet 2, ele fala justamente, ele fala, estou preso na rede que nem peixe pescado, e aí ele começa a falar dessa coisa, dessa coisa que vai nos aprisionando naquele ambiente, que a gente se vê ali, nossa, eu preciso sair, preciso fazer outra coisa, mas você fica ali, né, fazendo um monte de nada, com a cabeça, um pensamento muito vazio. Mas você sabe que o vício, ele passa muito pelo gesto, viu, Gabriel? Muita gente afirma que, por exemplo, o vício de fumar também está ligado na questão do gesto, do movimento, disso tudo. Até que ponto isso é fato ou não é, não sou dono da verdade, e foi o que eu fiquei sabendo. Mas eu acredito. Assim como esse vício de você ficar passando. Não, mas faz sentido, sim. E tem uma coisa que você estava comentando sobre inteligência artificial, que me faz pensar essa coisa eu lembro quando eu comecei a estudar coisas relacionadas ao mundo da educação, ali comecei em 2013 por aí, né, a primeira graduação que eu fiz e tudo. E aí tinha um pensamento assim, que era assim, olha, a gente não precisa mais decorar as coisas, porque o conhecimento ele tá, as informações está armazenado, está na nuvem, tá na internet e tal. A gente precisa pensar. Então você pensa, desenvolve uma inteligência, aí você vai acessa as informações e você tem a inteligência para você cruzar as informações e criar saberes a partir daqui. Então era isso que se pensava dentro da informação, dentro do universo da educação, de que a gente não precisava mais ficar decorando as coisas. Agora o que me preocupa no ambiente de IA é que agora as pessoas também recorrem a uma inteligência para fazer as coisas por ela. Então, se a gente não memoriza mais, porque você lembra telefone de quantas pessoas hoje? Celular. Eu lembro só o meu. Eu lembrava da minha mãe, mas ela mudou de número, do meu pai mudou de número, isso aqui, na medida que cada um vai. Eu já não lembro mais de ninguém. Então, assim, se eu ficar sem bateria num lugar sem sinal, eu já não sei o que vai acontecer pra gente se virar, porque. Até para corroborar com o que você está dizendo, eu guardava muitos números de telefone na também. cabeça. E realmente fui perdendo isso, porque o cérebro ele vai se adequando àquilo que você pratica. Isso aqui é um outro dado alarmante. Antes de vir para cá, eu estou sem carro e eu me locomovo com Uber e tudo mais. Houve um problema na internet lá de casa, eu entrei em contato, inclusive, com a operadora, eles estão fazendo uma manutenção e eu fiquei sem internet. É muito curioso, porque ficou assim, minha esposa, ela trabalha com vendas também pela internet, então ela ficou ociosa, não tinha o que fazer. Eu, dependendo de chamar um Uber, não tinha como fazer. E aí, ok, você vai recorrer ali ao 3G e tudo mais, mas se tem qualquer intercorrência, você não faz mais nada. A gente fica absolutamente preso. Então, tudo aquilo que existe, né, pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Depende de como a gente usa. Exato. E aí é isso. Ou seja,
A gente já foi para um estágio que a memória já não era tão importante porque a gente tem algo que cuida disso pra gente. Beleza. E agora você tem algo que está dizendo que vai pensar por você, né? Então, assim, o que isso vai acontecer com o nosso nível de memória e inteligência, né? É perigoso nesse tipo de uso que a gente está falando, né? Então, eu sempre vou continuar sendo entusiasta dos estudos. Vamos estudar, vamos ler. Pesquisa. Vamos ler, porque atrapalha. Eu sou pesquisador, eu leio bastante, mas eu sei, Claro. a minha leitura está completamente prejudicada, eu reconheço isso. A gente tem dificuldade de... Quem hoje consegue sentar, por exemplo, ler 30 páginas sem parar para pegar um celular, para alguma coisa, por exemplo, né? É difícil. Nós viramos alguém muito dependentes da agilidade, Sim, dependentes da correria. sim, Isso é muito ruim. Então, hoje você já não... se demora um segundo a mais... por exemplo, se abre um farol, um semáforo, e o carro da frente não sai automaticamente, você já mete a mão na buzina. exato. Se você pesquisa alguma coisa e não vem uma resposta imediata, você já fica irritado. Exato, isso também, imagina, a gente está imerso ali nesse contexto que se você está vendo algo que não está legal, você já passa para o outro, você faz assim, alguma coisa vai acontecer e vai. Então, sempre aparece alguma coisa nova. Você pode o tempo todo manipular isso do jeito que você, né? E aí quando você sai daqui, o mundo não é assim o tempo todo, né? A pessoa está na sua frente com o carro. Sabe, a pessoa leva um tempo para atravessar a rua, que não é o tempo do. Você não consegue fazer assim com a pessoa na sua frente. Então a gente se depara com esse volta à realidade aqui e fica essa ansiedade, esse transtorno todo, né? Não é brincadeira, não. Agora, tudo isso que a gente está falando, me diga uma coisa. Pensando aqui no Banda Larga Cordel, o que o leitor vai encontrar aqui, dentro de tudo isso que a gente está falando, e como que ele vai tirar proveito dessa leitura que, a meu ver, é uma leitura muito agradável? Bom, eu acho que tem algumas questões que eu acho que é legal, que é o seguinte. Ele tem esse tema específico das tecnologias, na obra do Rio, então eu vou percorrer esse tema de alguma forma ao longo do livro. Mas também não se limita a isso, porque na medida que eu visito a trajetória do Gil, então você já tem um contato com um sujeito que é muito interessante na cultura brasileira. E aí, por conta disso, a gente vai passar por tropicalismo, por várias coisas envolvendo o universo da canção, no mundo da comunicação, da linguagem. Então, tem algumas camadas assim que são bem interessantes nesse sentido. E, assim, a última parte do livro é destinada às análises das canções e tal. E eu, particularmente, acho que é um universo muito rico, assim, analisar a canção. Sim. Porque no Brasil tem uma coisa muito interessante, que a canção, ela... Se a gente parar para pensar, até certo tempo, no Brasil ele tinha uma taxa muito grande de analfabetismo, né? Então, a canção, ela é também uma forma de circular literatura através da oralidade, né? Porque muita gente não sabia ler, mas a canção atinge o ouvido das pessoas, atinge a cara das Verdade. pessoas. E os compositores desenvolveram um jeito de compor no Brasil, se você reparar, desde Martinho da Vila, até mesmo Noel, entre tantos outros, você tem um jeito de cantar que é um jeito meio falado também, né? Ou seja, é um canto que se aproxima da fala e por conta disso se aproxima do cotidiano e se aproxima da vivência de, né, de cada brasileiro e brasileira. Então, a música brasileira ela chega de uma forma muito viva nas pessoas, né? Então, de modo que também os compositores têm uma participação na política, principalmente com aquela experiência dos anos 60, tem uma participação muito grande na política, então eles são uma espécie de pensadores da cultura brasileira. Então a gente pensa esses autores, esses compositores, como uma espécie de intérpretes do Brasil, né? Figuras como Caetano, Gil, Chico Buarque, né? São figuras que você ouve a obra deles e você conhece o Brasil um pouco mais, né? Você tem esse contato. Então acho que o interessante, talvez o leitor goste, é ter esse contato com um pouco da cultura brasileira através da lupa de um artista que nos mostra o mundo com seus olhos. E que felicidade ter alguém como você, Gabriel, que foi buscar essas informações, condensar nessa obra que eu tenho certeza que é fantástico e muita gente vai fazer um uso absurdo disso aqui. E eu fico feliz de ver você jovem e com toda essa bagagem trazendo pra gente aqui, não tenha dúvida disso. Eu só tenho a parabenizar, fico feliz e orgulhoso. E esse aqui
é um presente pra você, ó. Oh, É seu. sério? Pô, meu amigo, É seu. obrigado. Espero que você faça muito uma boa obrigado. leitura. Mas não tenha dúvida, Você me não diga o que tenha você achou. dúvida. E quem quiser esse exemplar, um exemplar desse aqui, encontra onde? Certo, bem lembrado. Tem tanto na própria editora, Letra e Voz, no site da editora, e também está na Amazon. Então, quem já tem alguma conta, fica legal, porque às vezes tem, dependendo da compra, frete grátis, né? Tem essas coisas também na Amazon. Eu ainda estou em processo de lançamento, então fique de olho, né? Se quiser seguir na rede social, gabrielmarotti.música no Instagram, e aí eu divulgo os eventos de lançamento e aí dá para adquirir comigo também nesses eventos. Sem dúvida nenhuma, o contato do Gabriel vai estar na sua tela, deve estar nesse momento você vendo aí, com certeza, uma obra para que seja de cabeceira, para a gente ficar atento a tudo isso que esse jovem escritor, autor... Eu tô, como fala, tô estreando como autor, Então, que tô seja o estreando, primeiro mas- de uma extensa Obrigado. lista de títulos e, com certeza, com muita propriedade. Valeu, muito obrigado, Fico muito viu? feliz, de verdade. Eu que fico feliz de estar aqui nesse programa lindo. Valeu. Então é isso. Esse é o nosso programa Entre Faces e a gente está encerrando aqui, mas não sem agradecer. Obrigado. Obrigado de verdade. As portas estão abertas. Tudo que você precisar, o que Valeu. nós pudermos fazer por você, aqui estaremos. Obrigado. Maior prazer. E agradecendo mais uma vez o café, né? Uau, Espaço então. maravilhoso. O Prosa e Tanto Poesia pra- é isso. Lançamento também hoje. Então, hoje nós estamos gravando um pouquinho antes, daqui a pouquinho isso aqui tudo vai ser transformado para um lançamento aqui do livro do Gabriel, que vai estar à sua disposição. Aqui no Prosa e Poesia, sem dúvida nenhuma, você tem todo essa aura, todo esse ambiente realmente cultural, artístico, sem dúvida nenhuma, venha para cá também. Lembrando de agradecer ainda a nossa Autoescola Objetivo, que é nosso apoiador aqui, que está sempre conosco, promovendo essa possibilidade de trazer artistas, como no caso, porque é um artista, sim, sem dúvida nenhuma, é autor de livros e tudo mais, mas é músico e tem tantas coisas que vocês já acompanharam na abertura. Então, fiquem ligados, aqui você sempre terá essa condição. Quanto à Autoescola Objetivo, ela está ali no Indaiá, em frente ao cemitério municipal. Procure ali o pessoal da Milene. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio, vai tirar sua CNH e ficar aí fácil de circular pelo mundo todo, por que não? Ok? Esse é o seu programa Entre Faces, sempre pela TV Litoral em Pauta e também pelo nosso portal Litoral em Pauta, às terças-feiras, às 8 da noite, no YouTube e em todas as redes sociais, todos os dias, ok? Um grande abraço a você, nos vemos na próxima. Valeu, obrigado.